Ela foi eleita pela Forbes 2019 uma das 20 mulheres mais poderosas do Brasil. Se eu for falar o currículo dela, eu vou ficar aqui até amanhã. De professora da FGV a fundadora do Instituto Mulher Empreendedora. Hoje, Dani Vaguiano com Ana Fontes. Ana, tudo bem? Muito obrigada. Eu sei que você é super ocupada. Obrigada por tirar esse tempinho para falar aqui com a gente. Estou bem feliz de participar, de poder bater esse papo com vocês. Pois é, esse tempo nos traz essas reinvenções de nós mesmas, né? Assim, geralmente eu recebo pessoalmente as mulheres aqui num piquenique na grama e agora eu tô tendo a oportunidade de falar com você aí em São Paulo. Pelo menos assim, essa situação gerou essas oportunidades, né, da gente poder falar com as pessoas, porque está todo mundo usando a tecnologia hoje para poder conseguir se conectar. Maravilhoso, né? Inclusive, geralmente eu sirvo um pãozinho de queijo com um cafezinho. Sinta-se servida. Que coisa maravilhosa! Amo pão de queijo e amo café. Maravilhoso! Sinta-se servida aí. Ana, antes da gente falar, né, do seu momento de sucesso, eu queria falar um pouquinho da sua história. Sua trajetória é muito bonita, né? Você vem lá do sertão, do Nordeste, né, lá de Alagoas. Seu pai foi pescador? Foi pescador. Meu pai foi pescador, minha mãe dona de casa. Eles trabalhavam na agricultura lá no sertão de Alagoas, uma vida bem complexa, bem difícil mesmo. E a Imagino. gente migrou para eles tiveram 10 filhos e a gente migrou para São Paulo em 1970, fugindo de uma seca que tinha lá no Nordeste na época, que era muito ruim. E aí Ah, eles vieram para São Paulo e a gente morou em Diadema. Até eu ter 26 anos, quando eu casei, eu morei em Diadema e eles moram, minha família inteira até hoje mora em Diadema. bora lá. Você perdeu dois irmãos lá no Nordeste, né? Ainda muito pequenos, eles, por questões mesmo de falta de acesso à saúde, de questões da seca mesmo, né, da falta de condições, dois faleceram lá ainda muito pequenos, um menino com 1 ano e pouquinho e a menina com uns 8 meses. Então, ainda Não. muito pequenos. Aí ficamos em 8 irmãos, e esses 8 foi que migraram para Diadema em 1970. Eu lembro que quando a gente, assim, lembro de episódios, né? Porque eu era muito pequena, eu tinha 4 anos quando a gente veio para São Paulo. E eu lembro da gente achar o frio aqui, porque antigamente o frio era muito, muito forte. E da Uhum. gente achar que o frio muito assim, a gente se sentia muito congelado, porque na E no época Nordeste o contrário, né? Nordeste era muito quente, né? a gente saiu de um universo que era muito quente para um Hum. ambiente muito gelado, ainda sem acostumar, com 8 crianças. Eu tinha 4 anos, meu outro irmão tinha 3, e o mais novo veio com 6 meses. Então, Ah, assim, o mais velho 13 e o mais novo com 6 meses. Então, caramba. era bem difícil. Ai, eu até engasguei aqui. Eu sou chorona, tá? Ah, meu Deus do céu, mas pode ficar Mas tranquila, pode ficar tranquila. eu acho que até hoje, né? Infelizmente, eu acho que são problemas que existem no Nordeste que até hoje existem, né? Não dá. Ainda são recorrentes. Tristemente, a gente não conseguiu, a gente consegue resolver uma porção de coisas, mas a gente não consegue resolver o Ah, fato de que o Brasil é super desigual, né? muito! E a fome, né? Que é uma coisa que não, a gente se acostuma e não tem que se acostumar. Isso é uma coisa assim absurda, é surreal, né? Uma pessoa não ter o que comer, não ter o que beber, uma água limpa, né? Isso acaba comigo, assim. Eu falo que é Mas dignidade, né? A gente precisa é, oferecer para as pessoas. A gente tem discutido muito isso por causa da pandemia, a gente tem falado muito com as pessoas, porque tem gente ainda falando, a gente precisa ensinar as pessoas a fazerem as coisas, ensinar a pescar, né? Não vamos dar o peixe. Eu falo, gente, não usa essa expressão, porque na verdade, assim, quem não tem dignidade, que é o mínimo, né, de ter comida na mesa, itens de higiene e limpeza, um lugar decente para morar, não está preocupado em se capacitar ou coisa parecida. Você tem que dar o mínimo para depois não, você partir para o próximo estágio, né? não adianta a gente falar do lado de cá do muro, né? Exato.
Ana, então aí beleza, você chegou em São Paulo, né? Eu morri de rir da história que você contou no TED, que veio seu pai com os dois mais velhos e sua mãe com seis mais novos. Essa é uma história que a gente brinca até hoje com a minha mãe. Todo domingo que a gente vai lá, a gente brinca com ela, fala qual foi o raciocínio que eles tiveram, né? E aí eu brinco com ela que o raciocínio foi machista, né? Porque meu pai veio com os mais velhos, é mais fácil, e ela veio 2 meses depois com 6 crianças. O mais novo com 6 meses, eu com 4, meu irmão com 3, e os outros também muito pequenos. E ela conta pra gente que ela morria de medo de perder alguém durante a Ai, viagem, porque foi uma viagem de 3 dias de ônibus. cara, Então, nossa, assim, ela coitada. falava que ela tinha muito medo e que às vezes nas paradas ela não descia, ela descia só quando realmente tinha necessidade de ir ao banheiro, mas às vezes ela não descia porque ela tinha medo de perder um deles, né? E aí eu falo, meu Deus, mas por que vocês não vieram todos juntos? Porque aí os maiores cuidavam dos menores. É, Ela disse que não sabe por quê, que foi assim que eles pensaram, porque meu pai veio na frente para alugar uma casa, tentar achar um lugar para morar, procurar emprego, e foi assim que eles se organizaram. tadinha, mulher guerreira, né? Demais da conta. É. Aí, Ana, você começou, né, assim, com muito custo a estudar, e aí vem a história da faculdade, né? Aí na faculdade seu nome ficava lá nos devedores. Nossa, aquela foi uma situação muito assim. Hoje eu dou muita risada com essa situação, mas na época eu fiquei muito assustada, porque eu tive muita dificuldade, né? Não tinha recurso para pagar a faculdade, não tinha programas como a gente tem hoje, né? Hoje tem programas sociais que apoiam, fazem financiamento. Na época não tinha nada. Então, quando eu estava, acho que há uns 6 meses na faculdade, eu estava devendo 2 ou 3. E na época não tinha Código de Defesa do Consumidor. E aí um dia eu cheguei no pátio da faculdade e tinha uma lista bem grandona, escrito lista dos devedores, né? E aí tinha os nomes lá, e claro que o meu nome estava lá, né? O que me deixou menos triste foi que a lista era bem grande, então tinha muita gente devendo. E além da lista no pátio, eles faziam uma outra, eu falo que era um outro castigo, né? Quem ia fazer prova, a prova bimestral, quem estava devendo não recebia a folha de prova. Você tinha aqui na tesouraria, então eles chamavam o nome de quem estava pagando em dia, e quem não estava pagando tinha que ir para a tesouraria buscar a prova. Era um mundo completamente maluco, Ah, né? que horror, é. Ai, terrível. Aí você começou a fazer bolos para vender, para pagar a faculdade? Eu fazia bolo e torta para vender, para pagar a faculdade, porque não dava, né? O salário que eu tinha que ajudar em casa para ajudar, imagina 10 pessoas para comer, para sobreviver, pagar água, luz, essas coisas. Então todo mundo trabalhava desde muito cedo. Eu comecei a trabalhar informalmente com 10, 11 anos e formalmente a partir dos 14 anos. Então a gente dividia o dinheiro para poder conseguir fazer as coisas. E como não dava, né? Eu ficava devendo as mensalidades. Na época eu fazia bolo de chocolate para vender e fazia torta de frango. Só que eu morria de vergonha de vender, morria de vergonha. Então meus colegas de faculdade na época me ajudavam a vender. Então eu Graças. chegava com o Tupperware e eles falavam assim: "Não, vem cá, vamos ajudar". Chamava as pessoas, né? Pediam para comprar, para poder as pessoas ajudarem. Não foi uma, eu vou dizer assim, eu não gosto de romantizar a desgraça, eu já falei isso para várias pessoas, assim, porque eu acho que romantizar a pobreza é uma coisa ruim, né? É É, como se a gente estivesse falando que as pessoas passarem dificuldade é algo legal, e é não algo é. bom. É. Não é algo bom, é algo ruim. Mas, assim, não foi um processo fácil, foi um processo difícil. Eu consegui terminar a primeira faculdade, que foi essa. Trabalhei numa grande corporação, passei por todos os perrengues nessa grande corporação, muita discriminação, porque imagina, eu era mulher, né? Era, não, sou, né? Mulher nordestina, de origem humilde, estudei em escola pública, e eu não tinha aquele kit que, na época, as grandes corporações tanto valorizavam, né? Hoje ainda tem algumas que valorizam dessa forma. Ou seja, eu não tinha me formado num colégio bom, numa escola boa, eu me formei em escola pública, eu não Uhum. tinha feito uma faculdade de primeira linha e não falava inglês fluente. Então, essa combinação era uma combinação meio explosiva para mim. Então, toda vez que eu tinha algum processo de seleção, que eu tinha algum processo de promoção, eu sempre tinha mais dificuldade do que as outras pessoas.
né? No começo isso me irritava muito, me deixava muito triste, muito brava, muito tudo, né? Mas aí com o tempo eu fui tentando buscar outras formas. Eu falei, eu tenho que tirar da frente essas questões. Então eu fui tentando ajustar, né? Fui estudei inglês, fiz um sacrifício enorme para passar um tempo fora. Fiquei em Londres, fiz um curso lá para poder conseguir estudar. Pois é, isso eu fiquei sabendo também. Você tentou esse estágio na empresa e não conseguiu, né? E aí você foi juntando dinheiro para chegar lá. Como é que foi isso aí? Chegar a morar em Londres sem saber a língua, né? Estagiando numa empresa desse porte. Então, no começo foi muito assustador. Na época eu já era casada, não tinha as minhas filhas, né? Mas foi muito assustador. Numa época em que não tinha internet do jeito que a gente tem hoje, e- então assim, a gente não tinha nem e-mail para fazer uma conexão, a gente mandava uma mensagem, um e-mail. A escola que eu fazia inglês lá, eles imprimiam a mensagem e eu lia e depois respondia para o meu marido aqui. Assim, as duas Caramba. primeiras semanas foram horríveis, eu chorava muito, tinha muita saudade de todo mundo, de todos, mas assim, eu coloquei na cabeça que eu tinha que conseguir aprender inglês, não tinha jeito. Foi muito bom para mim, me ajudou, assim, demais. Porque tirou um ponto ali que era muito importante, que era o fato de eu não falar inglês e trabalhar numa companhia multinacional em que isso era muito valorizado. Então, eu fiz o inglês e depois fiz uma pós-graduação. Eu não lembro se na sequência, não, eu fiz a pós antes, uma pós numa faculdade que era mais renomada. E você foi fera, porque inglês não é uma língua assim fácil, né? E em 3 meses você pegar foi maravilhosa. Me conta isso. Estudar bastante. Não, você é porreta, né? Como se diz. Me conta a história quando você viu lá, você chegou para um emprego que o cara falou que você tinha todas as especificações do emprego, mas que você era mulher e aí ele não te contratou por isso. Na verdade, foi na mesma empresa que eu trabalhava, eu estava concorrendo por uma promoção na época, e eu fui para a Aham. entrevista final com o diretor, junto com uma pessoa do RH. E aí, nessa entrevista final, ele leu meu currículo, leu as minhas habilidades e leu a minha ficha de desempenho, porque eu já trabalhava na empresa, eu estava concorrendo a uma vaga melhor. E aí, na ficha de desempenho, junto com a pessoa da RH, ele falou assim: Nossa, seu currículo é perfeito, suas habilidades são ótimas, né? Eu vi que você tem um excelente desempenho, então você recebe boas avaliações aqui, sempre como uma profissional de muito valor. Aí ele fez assim: Ah, uma pena que você é mulher. E no Hum. primeiro momento eu achei assim, eu fui tentar me defender, né? Ah, Falei para ele, mas escuta, pedir mas o que que você desculpa, né? eu falei para ele, mas escuta, mas o que que você precisa para a vaga que uma mulher não pode preencher? E ele foi honesto dentro daquilo que é uma construção social, né, que é o machismo. Ele falou, eu queria alguém que fosse, que batesse na mesa, que falasse mais alto, que falasse com uma voz mais grossa e que fizesse as pessoas trabalharem com agressividade. Eu falei, Tá mas certo, então é o homem mesmo. eu falei assim, mas eu posso conseguir os mesmos resultados sem fazer esse tipo de comportamento, né? Sendo respeitosa com as equipes, trabalhando bem com as pessoas, sendo justa e honesta com as pessoas e conseguir os mesmos resultados. Bom, ele não aceitou, né? Eu não fui selecionada para essa vez, essa vaga, mas depois passou um tempo, eu acabei sendo selecionada, virei executiva lá, construí uma carreira e saí de lá em 2007 para começar o meu primeiro negócio em 2008, né? Eu pedi demissão da empresa, pedi para sair. Eu já tinha minha filha maior, a mais velha, que na época já tinha 5 anos, e aí eu resolvi que talvez empreender fosse uma opção e abri As meu primeiro mulheres negócio. começam, as mulheres começam a empreender depois de ter filho, né? Engraçado isso. Acho que dá alguma força. 30, 40 anos é um principal gatilho para as mulheres empreenderem. Mas isso tem um motivo muito específico, né? Que é muito triste. O motivo é que os ambientes corporativos ainda são ambientes muito hostis para as mulheres. Então, elas não se sentem acolhidas, não se sentem representadas, não se sentem parte daquele ambiente.
E não se É, sentindo parte, ou elas pedem demissão, ou as empresas, infelizmente, ainda demitem as mulheres quando voltam de licença. No é meu caso, eu terrível. pedi demissão. O mercado se fecha muito, ele é muito despreparado para receber a mulher, né? Tem muitas perguntas que são feitas, né? Uma outra entrevista me falaram isso, que são feitas para as mulheres e não são feitas para os homens, né? Por exemplo, quantos filhos você tem? Você tem vontade de ter filhos, né? Então são coisas que para o homem não é perguntado. De construção social, extremamente É, discriminatórias. Mas isso, infelizmente, não é só no ambiente corporativo, né? A construção social, que tecnicamente a gente chama de vieses inconscientes, é uma construção da sociedade, que a mulher, ela está nessa caixinha da mulher que tem que ser mãe, que tem que cuidar das pessoas, que tem que falar com os outros, e que, é, assim, a caixinha do buscar o dinheiro, de ir para trazer o provento da família, é uma caixinha dos homens. E é. desconstruir essa construção é um processo. E a gente tem que trabalhar diariamente para isso. Eu, quando no começo do mundo dos empreendedores, há 10 anos atrás, eu tenho uma filha de 17 e outra de 12. Era muito comum eu nos eventos de empreendedores e sempre eu era minoria, né, naquela época, hoje um pouquinho melhor, mas ainda continuo minoria. Mas era muito comum de homens e mulheres me perguntarem com quem ficou as minhas filhas, né? Com quem ficaram as suas filhas? E é uma pergunta que ninguém fazia para os homens, né? Que estavam lá. Ninguém perguntavam para eles, com quem ficou os seus filhos? Mas perguntavam para mim. Quando eu estava num dia bom, eu respondia, elas têm pai, ficaram com o meu marido, né? Assim, quando eu estava num dia que eu estava mais brava, eu falava assim, elas ficaram no meio da rua, com frio, com fome, e quando eu voltar, eu procuro onde elas estão. Eu Ah, brincava com as pessoas, né, para ver se, porque é uma elas pergunta se muito bancavam, boa, né? né? Ai, ai. Ô, Ana, aí você foi empreender, você fez um tipo um reclame aqui às avessas, né? Você É fez isso. um elogio aqui. Era o meu primeiro negócio, chamava Elogia Aqui, que era exatamente um negócio que aceitava recomendações positivas, onde a gente ajustava recomendações das pessoas com empresas, produtos e profissionais. A gente fez tudo errado, era eu e mais dois sócios. A gente era amigo, né? Tínhamos uma relação fora do ambiente de negócios, e a gente cometeu todos os erros que os empreendedores cometem no ambiente de sociedade, né? Fizemos sociedade por amizade, não alinhamos o jogo corretamente, não compartilhamos valores, né? O que, que a gente gostaria, né, de pensar nos próximos passos, e acabou que a nossa sociedade não deu certo. O Elogio Aqui ele ainda existe, nós vendemos em 2011 para uma outra instituição, É, não ele sabia. existe. Ele existe. A gente vendeu em 2011 para Cliente SA e continua lá até hoje com o Vilnor, que é o dono do Elogia Aqui, mas foi a melhor escola, assim, de melhor MBA, doutorado, pós-graduação, tudo que você pode imaginar. Então, foi o E eu melhor. falo que eu falo que do fracasso surgem aprendizados, surge o sucesso, né? E Sim. aí, a partir daí, vai começar uma nova fase na sua vida, né? Que é uma fase de sucesso e de ajudar outras pessoas. Vamos falar do Instituto Mulher Empreendedora. Vamos falar da rede. Na verdade, assim, eu Ah, comecei a Rede Mulher Empreendedora no final de 2009 para 2010. Eu participei de um curso que se chama 10 mil mulheres, que era um curso que selecionava no Brasil, através da Fundação Getúlio Vargas, mulheres que tinham pequenos negócios e que precisavam de uma capacitação em gestão desses negócios. Eu fui selecionada na segunda turma. E eu lembro que, assim, no primeiro dia de aula lá na GV, o nosso diretor falou: olha, se considerem vocês aqui, essas 35 mulheres, as privilegiadas que foram selecionadas para o programa, porque nós tivemos 1.000 inscrições e vocês foram as escolhidas. O processo era bem profundo, a gente tinha ficha, relatório, avaliação de perfil social para ver se a gente realmente não tinha condição de pagar. Era uma entrevista e depois tinha uma banca final com gente dos Estados Unidos, da Goldman ó. Sachs. E assim, era bem bacana o processo. Aí o E inglês valeu, né? aí ajudou bastante. E aí, nesse processo de seleção, eu fiquei muito feliz, mas nesse primeiro dia de aula, me incomodou muito eles falarem que tinham 1.000 mulheres
que tinham feito inscrição e só 35 passaram. E aí eu perguntei para eles o que ia acontecer com as 900 e tantas, né? E esse diretor, que depois virou meu amigo, ele continua diretor da GV hoje, que é o Thales, ele falou assim: a gente tem um programa a cada 6 meses, uma turma, esse é o recurso que a gente tem do financiamento da Goldman Sachs. E aí eu tive uma ideia, assim, durante o curso eu comecei a escrever o que eu aprendia na aula e pedi ajuda de outras colegas, cada uma tinha uma especialidade, tinha uma contadora, tinha uma que era jornalista, tinha outra que falava sobre estratégia. Eu comecei a escrever como se fosse num blog e eu chamei de Rede Mulher Empreendedora. E aí, assim, em um ano, 12 meses, a gente tinha 100 mil pessoas acompanhando essas postagens. E eram postagens muito simples. Era do tipo, o que você faz para controlar o seu dinheiro? Como é que você divulga a sua empresa? Como é que você reúne as pessoas? E aí, de um blog de Rede Mulher Empreendedora, virou a rede mesmo. Durante 3 anos não era um negócio, ela era um movimento social. E aí, desse movimento social, a gente migrou para realmente um negócio social. A rede hoje tem 750 mil mulheres no Brasil inteiro. A gente fez 10 anos esse ano, e há 3 anos a gente criou o Instituto da Rede Mulher Empreendedora. Esse sim, uma ONG, né? Conhecido como ONG, mas hoje o nome que se dá para isso é uma OSC, é uma organização da sociedade civil. E a gente, no Instituto, trabalha projetos com mulheres em vulnerabilidade social e na rede Mulher Empreendedora com todas as mulheres, sejam aquelas que trabalham dentro de casa com um pequeno negócio, ou aquela mulher que trabalha e tem uma empresa que fatura 10 milhões por ano. Que A gente maravilha. tem programas para atender essas mulheres e é muito bacana, a gente fica muito feliz com o sucesso que a rede atingiu, né? E esse ano a gente tem 20 colaboradores diretos na rede, são 20 funcionários, a gente tem mais de 700 voluntárias no Brasil inteiro e uma série de programas para atender as empreendedoras. Caramba. Você, quando eu criei esse canal, né? Eu criei muito por uma angústia que eu tava. Eu trabalho com produção há muito tempo, né? E eu sentia isso, assim, que a minha palavra não era ouvida. Eu tinha que falar 10 vezes o que o meu sócio, que é homem, chegava e falava uma vez e todo mundo. E aí eu fiquei muito angustiada. E aí eu criei o canal para falar de mulheres que me inspiram, das dificuldades que a gente tem e de mulheres que estão ajudando outras mulheres. Então você é a personificação desse canal. Eu estou muito feliz de ter falado com você. Se alguém estiver nos ouvindo aí e quiser uma ajuda, uma mulher que queira uma ajuda, como é que ela entra em contato? Ela entra no site da Rede Mulher Empreendedora, o site é www.rme.net.br, ou se ela digitar no Google Rede Mulher Empreendedora também ela consegue chegar. Tem um ícone como fazer parte da rede. Ela clica nesse ícone e ela consegue acessar todos os nossos canais. Nós estamos em todas as plataformas sociais. Nós temos um marketplace onde ela consegue cadastrar gratuitamente o seu negócio na rede, porque isso ajuda nas buscas orgânicas do Google, ajuda ela a vender e comprar de outras empreendedoras. Temos um grupo fechado também lá no Como Fazer Parte, tem o caminho para entrar nesse grupo fechado. Vem fazer parte, é importante para nós mulheres trabalharmos juntas, essa irmandade e colaboração faz todo sentido. E foi um prazer falar aqui com você, Daniela, fiquei muito feliz. Obrigada a você. Você tem uma frase que eu gosto muito, né? Que você fala que as mulheres poderiam dominar o mundo, mas a gente preferiu empreender para poder melhorar o mundo, né? Sem dúvida nenhuma, isso eu falo muito, porque eu acho que quando a gente fala de feminismo, quando a gente fala de direitos das mulheres, a gente não está falando de dominação e nem de supremacia feminina. A gente está falando simplesmente das mulheres terem os mesmos direitos, né? E uma sociedade Mesmo melhor. respeito, né? Exato. E a gente vai ter sempre uma sociedade melhor quando a gente tiver o equilíbrio entre homens e mulheres. Não é supremacia feminina, na verdade é inclusão, é direitos humanos, é disso que a gente está falando. Outra coisa linda que você fala também é que quando você ajuda uma mulher, né, que ela começa a empreender e começa a ter uma posição legal, né, receber renda, ela começa a ajudar outras mulheres, né? Então,
Isso é incrível, realmente. E ajudar a né? sociedade como um todo, né? Sim, elas criam um círculo virtuoso. A mulher, quando ela tem o recurso dela, seja através do empreendedorismo ou através do emprego, ela investe em melhorar a educação dos filhos, em melhorar o bem-estar da família. Quando ela emprega a mulher. Ela cria um círculo virtuoso na comunidade onde ela está. Então, é muito importante. Por isso que tem uma frase que o mundo inteiro usa, que se você quiser melhorar a sociedade, invista numa mulher. As mulheres, a sensibilidade da mulher é incrível. É Ô, isso aí. Ana, vamos fazer só um bate-bola rapidinho? Só me fala, você teve uma filha adotada, né? Sim, sim, a minha segunda filha. O que que te motivou a adotar? Ah, sim, eu sempre quis ter duas crianças, né? Sempre quis ter duas meninas, era meu sonho, e não pude por questões, de saúde. E aí a gente entrou na fila de adoção e a gente tem a Evelyn, que tem 12 anos hoje, e a Daniela, que tem 17. Ó, minha xará. Adoro esse nome. Daniela, você sabe que significa Deus é meu juiz. Olha que lindo. É lindo. Aí a gente fica o tempo inteiro pensando se tá fazendo certo, se não fez, se. É assim. Vamos fazer um bate-bola rapidinho para a gente encerrar? Bem rapidinho, que a pessoa aqui já tem uma próxima. Então vamos lá. Empreender. Empreender é a chance que você tem de melhorar a vida de outras pessoas. Adoção. É uma opção maravilhosa de amor para os dois lados, não é para um lado só. Universo masculino. Tem uma possibilidade enorme de ajudar o universo feminino, de contribuir para melhorar a sociedade das mulheres. E ser mulher. Ser mulher, para mim, é ter a possibilidade de transformar o mundo, de deixar o mundo um ambiente melhor para o nosso futuro, para as próximas gerações. Muito obrigada. Geralmente a gente dá uma rapadura da Naná, que é uma personagem nossa, de presente. Eu vou mandar para você. Por favor, me manda essa rapadura, que eu amo rapadura, amo pão de queijo, amo tudo de Minas. Vou te mandar um kit. Pode mandar. Obrigada. Imagina, que isso. Obrigada, Daniela. Adorei participar. Um beijo grande. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Oi, Dani. Eu tô aqui fazendo umas costuras no piá pra passar o tempo, né? Com esse negócio de coronavírus, a gente não pode sair de casa. Mas a gente não vai deixar de gravar o programa, né, Dani? Ô, Dani, eu queria falar uma dica para as pessoas que estão nos assistindo no YouTube, que tem que lavar a mão bem direitinho e passar álcool, né, Dani? Para não pegar esse vírus, né? E que programa maravilhoso que foi hoje, hein, Dani? Ana Fortes, que mulher maravilhosa. Ela é fundadora da rede de mulheres empreendedoras. Ela ajuda as mulheres, né, Dani? E ela tá na revista Forbes, é a revista mais chique do Brasil, como as 20 mulheres mais empreendedoras do Brasil, Dani. Que mulher guerreira, né? Eu sempre inspiro nessas mulheres que você entrevista, Dani. Olha, o programa foi maravilhoso, e eu quero deixar aqui um presentinho pra ela que a gente dá pra todas as convidadas, né, Dani? É a rapadura da Naná, Dani. E essa, Dani, tem amendoim. É uma receita novinha que Naná inventou. E ela vai amar, viu, Ana? Ana, um abraço pra você, viu, Ana? E você recebe aí meu presentinho que a Dani vai te dar. E um beijo pra todos, viu? Fiquem com Deus e que tudo isso vai acabar e já já a gente tá todo mundo de volta pra matar a saudade. Beijo da Naná.